Então, o tema desse ano, ele aborda, né, como que a gente consegue priorizar a amamentação em situações de emergência, né, é um dos focos. Então, eu trouxe aqui para começar, né, essa conversa com vocês, essa ação estratégica da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano no enfrentamento da emergência lá do Rio Grande do Sul. Quem aqui atua em banco de leite? Levanta a mão, por favor. Então eu vou contar uma história que vocês fazem parte, né? Que vocês conhecem bem, que foi assim uma ação, que eu vou dizer, de muita emoção para a gente, né? Toda a mobilização da rede para apoiar o Rio Grande do Sul. Bom, tem um relatório, né, das ações do Ministério nessa emergência do Rio Grande do Sul. Então foram várias ações, com a criação de hospitais de campanha, né, ampliação de leitos, a instalação do COI, né, o Centro de Operações de Emergências, a Força Nacional do SUS atuando lá. Então foi assim, uma grande mobilização, e eu trouxe aqui, né, o destaque nesse relatório, destaquei aqui essa doação de 60 litros, né, de leite humano para suprir as unidades neonatais lá do Rio Grande do Sul. Então foi considerada, né, uma ação assim de grande relevância. Contar um pouco essa história, então, né? A gente tem a maior rede de bancos de leite do mundo. Isso é uma coisa que nos orgulha muito, né? É uma rede que foi sendo consolidada desde a década de 80, então hoje a gente tem a maior rede de bancos de leite. Eu vou depois falar os números para vocês, mas então, diante da situação de emergência e diante da baixa de estoques, né, dos bancos de leite lá do Rio Grande do Sul, o João Aprígio, que coordena, né, essa rede de bancos de leite, fez uma mobilização, né? Acho que vocês têm um grupo de WhatsApp, né? Acho que é isso. Ele contou essa história lá no evento pré-COP e disse o que nós podemos fazer como a rede de bancos de leite para apoiar, né, os colegas do Rio Grande do Sul. E aí, rapidamente, né, os bancos de leite de todo o Brasil se mobilizaram para pensar o que poderiam doar para o Rio Grande do Sul, e de repente, em 24 horas, tinha lá o registro de que 700 litros de leite poderiam ser doados para o Estado. Bom, então isso foi muito comemorado, né? Mas começou aí um desafio, porque a rede não tinha essa experiência de fazer transporte de leite de um estado para o outro, né? Então eu coloquei aqui, ficou definido, né, que quem faria a primeira doação seria a rede lá de Brasília, e aí houve uma grande mobilização no Ministério para isso, né? Diante dessa possibilidade, né, que o João Aprígio nos colocou, então a rede nos acionou internamente, né? A gente pautou o gabinete da Secretaria de Atenção Primária, todas as ações, né, para o Rio Grande do Sul eram discutidas no âmbito de gabinete. O gabinete da SAPS levou para o COI, Rio Grande do Sul, né, essa proposta. E o COI, então, prontamente achou que porque assim, né, eram várias ideias, e esse COI ia priorizando, né, quais ações eram mais estratégicas, poderiam ter mais impacto. Junto com isso, a rede foi fazendo testes também, né, da melhor forma de transportar esse leite, então a quantidade, quantos litros de leite, para quanto de gelo seco. Então foram feitos estudos ali para tentar garantir, né, esse transporte da forma mais segura possível. E a Secretaria de Atenção Especializada tinha interlocução com a Casa Civil, então a Casa Civil da Presidência que fazia essa interlocução, então, com a Força Aérea Brasileira para transportar tudo, né, para o Rio Grande do Sul. Então foi uma mobilização assim, de vários setores para que a gente pudesse viabilizar isso. Aqui, então, um pouco de como foi essa jornada, né? Foi em junho do ano passado. Então aqui eu estou com Miriam e Graça, né? Que são da rede lá do DF. Elas foram responsáveis, então, por fazer a acomodação, né, dos potes de leite nessa caixa com gelo seco.
A gente preparou essa caixa bem cedo, assim, né? Chamaram a gente 8 da manhã, porque ia sair o avião e tal. Só que esse mesmo avião da FAB ia transportar uma doação de computadores lá para o Rio Grande do Sul. E esses computadores não chegavam e a gente teve um atraso de 8 horas, né, para o embarque. E eu fiquei lá, chocando essa caixa e ligando para o João Aprígio, dizendo assim: João Aprígio, vai derreter esse gelo aqui, o que eu faço? Aí ele disse: não, tem que fazer a reposição do gelo. Só que, assim, vocês conhecem, né, o Ministério da Saúde, não é fácil. Se eu quero comprar um gelo seco, vou lá na esquina e compro. Então, o que a gente fez? Uma vaquinha para comprar mais gelo seco. A Miriam voltou lá, fez a reposição do gelo seco, e aí eu fiquei, ó, estão vendo aqui o pôr do sol, lindo, né, maravilhoso. E a gente, então, a caixa, então, ela foi caracterizada como bagagem de Sônia Venâncio, os 40 litros de leite, né, minha bagagem, e assim, a rede toda acompanhando, eu lá no telefone, no WhatsApp, né, na maior torcida para esse leite ser transportado de fato, né. Bom, então, fui lá, a experiência, eu posso contar depois no café, como é voar num avião da FAB, mas então chegamos, né, finalmente em Canoas. E aí, gente, foi muito emocionante, porque a Secretaria Estadual de Saúde, né, aqui está a nossa colega Kátia Fospide, ela montou todo um esquema de recepção desse leite, né, então, junto com a Força Nacional do SUS, que estava acompanhando todas as operações, acionando a Polícia Rodoviária Federal com escolta, né, para que a gente pudesse. Não tinha trânsito nesse horário, porque era muito tarde, mas caso tivesse muito trânsito, então, né, o nosso carro teria um acesso mais fácil a Porto Alegre. E aí, a chegada em Porto Alegre, ao banco de leite de referência lá, né, a Força Nacional acompanhou toda a operação, fez a abertura da caixa, e aqui é a felicidade da gente, quando a gente abriu a caixa e viu que os potes chegaram. O leite chegou congelado, eles não quebraram, né, porque o medo também é que eles quebrassem durante esse transporte. Então, a gente conseguiu transportar 40 litros de leite, né, nesse primeiro momento. Aqui é o registro, né, da doação, a nossa comemoração, esse abraço, né, muito emocionado de que a missão tinha dado certo. Então, a gente se comunicou com o João Aprígio, que comunicou toda a rede. Então, foi assim, um exemplo, né, porque que eu combinei com a Marina, ela falou, relata essa experiência, né, porque mostra a potência dessa rede, né, um sistema de fato de apoio sustentável que a gente pode acionar numa situação de emergência. Depois, né, no mês seguinte, aqui a Priscila Olinda, da nossa equipe, da CG Triagem, então, com base nessa experiência bem sucedida, Porto Alegre demandou mais 20 litros, então a gente fez o transporte, né, da mesma forma de mais 20 litros de leite, totalizando então 60 litros. Nesse período as doações foram sendo retomadas e não houve mais necessidade, embora a gente tivesse a disponibilidade de 700 litros, né, não foi necessário fazer o transporte de toda essa quantidade lá para o estado. Mas, o que eu quero também compartilhar com vocês, né, que nesses momentos de crise, de emergência, uma atenção importante que a gente tem que ter é em relação às doações. Então, o que a gente começou a perceber, né, que começou a chegar lá no Rio Grande do Sul doação de muitos alimentos ultraprocessados para crianças. Então, né, a população, no intuito de ajudar, né, de contribuir, fazia então as doações desses alimentos, e colocando em risco então a alimentação. Então, olha a contradição, né? A gente está dizendo que numa situação de emergência, a gente tem uma rede tão potente, né, que pode dar continuidade à alimentação de recém-nascidos, prematuros, né, internados em unidades neonatais. A gente pode garantir o leite humano para essas crianças,
mas as situações de emergência também colocam em risco a amamentação das crianças que não estão internadas, as crianças que estão em amamentação, que vão para os abrigos. Então a gente teve notícias, por exemplo, isso foi bem no começo, tá? Que separavam as mães das crianças. Algumas crianças eram separadas na hora, né, da alocação nos abrigos. Olha que absurdo, né? Então a gente começou a atuar não só no Ministério da Saúde, no Ministério de Direitos Humanos, no Ministério de Desenvolvimento Social. Então a gente começou, né, a orientar que isso não fosse feito, em hipótese alguma, separação, né, da família, da criança, da sua mãe, da sua família. E diante dessas doações de alimentos, né, trabalhar com muita cautela para onde eram destinados esses alimentos, né, não oferecendo esses alimentos para as crianças, né, priorizando uma alimentação saudável e especialmente, né, não substituindo a alimentação pelas doações de fórmulas. Então a gente também fez essa nota técnica em parceria com a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, a CEGAN. Então fizemos uma nota técnica para orientar, né, as equipes lá do Rio Grande do Sul em relação a como manter, promover a amamentação e alimentação saudável, mesmo, né, nessas situações de emergência. Aqui uma outra ação que a gente considerou muito importante, porque foi uma demanda lá do Estado, a distribuição de cadernetas da criança, né? As crianças perderam as suas cadernetas. Vocês sabem, né, em relação à caderneta, que ela ficou sem ser distribuída durante 3 anos na gestão anterior. Então, assim, foi uma lacuna muito importante, né, prejudicando as famílias, prejudicando a atenção primária. Então, quando a gente chegou lá em 2023, foi assim, a prioridade das prioridades, a retomada da distribuição da caderneta. A gente retomou, já distribuímos 6 milhões de cadernetas, né, até o ano passado. Esse ano passado a gente já está distribuindo o lote de 2025, mas na situação de emergência essas cadernetas se perdem, né, na enchente e tal. Então eles pediram muito até para a questão da vacinação, para registro de vacinação. Então a gente conseguiu fazer uma impressão também extraordinária, encaminhando, né, 10 mil cadernetas lá para o Rio Grande do Sul. Aqui é um parênteses que eu vou aproveitar para divulgar, né, a caderneta digital da criança que a gente lançou também esse ano. Então, eu achei que era bom falar porque a caderneta digital, ela acaba resolvendo essa questão da perda da caderneta física no momento de enchente. A gente fez o lançamento esse ano, mas a gente não vai deixar de distribuir a caderneta física. Tá? Essa é uma pergunta que fazem, então não vai mais ter a caderneta em papel? Não, a gente vai continuar distribuindo. Mas a caderneta digital, ela contém todos os registros de vacina que são inseridos no sistema de informação, os dados de crescimento, peso, estatura, os dados sobre o desenvolvimento infantil. Então, né, se a família perde por algum motivo a caderneta, tem esse registro na caderneta digital, tá? Com todas as informações. E aí, também pensando, né, no tema da semana, como que a gente poderia trabalhar, né, porque a gente fala de ter sistemas de apoio à amamentação sustentáveis, né? Então, como é que a gente trabalha no Brasil um sistema de apoio à amamentação sustentável? Então, a nossa coordenação, a CG Triage, ela é responsável pela implementação e pelo monitoramento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que completa 10 anos esse ano. Esse ano é muito especial também, né, porque a gente está completando 10 anos da política. O objetivo da política, já no texto, né, do objetivo, a gente diz que a política tem como objetivo promover a saúde da criança e o aleitamento materno. Então, no momento da formulação, foi dado um destaque importante, né, para a amamentação. E as ações de amamentação foram incluídas num eixo estratégico da política, né, de aleitamento materno e alimentação complementar. E nesse eixo, então, a gente trabalha
a orientação aos gestores para implementar um conjunto, né, de ações que a gente vem trabalhando já há bastante tempo. Aqui, como não poderia deixar de apresentar, né, alguém que estudou tendência da amamentação a vida inteira, mas aqui o artigo mais recente, né, do Cristiano Boccolini, analisando a tendência da amamentação no Brasil. Então, eu gosto de falar dessa tendência com esse olhar. A gente vem ampliando todos os indicadores de amamentação, tá? Então, início da amamentação, né, na primeira hora de vida, vocês vejam, né, que a gente partiu aqui de 36% em 96, a gente chega a 62,5% em 2019, né, que são os últimos dados do ENAME. Amamentação exclusiva em menores de 6 meses. A gente está em 45,8%, também houve melhora. Amamentação com 1 ano de idade, 52%, né, a mesma tendência, e com 2 anos, 35,5%. Então, por um lado, a gente tem que comemorar muito, né, e esse avanço todo tem a ver com o trabalho de cada um de vocês, que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nesse auditório hoje, né, trabalha pelo aleitamento materno. Mas isso também nos impõe um desafio, porque a gente tem metas globais. Para 2025, por exemplo, 50% de amamentação exclusiva em menores de 6 meses. Então a gente vai ver se a gente conseguiu alcançar isso, né? O ENANE está coletando dados, a gente vai ver se conseguiu alcançar essa meta. E para 2030, a meta é 70%. Então a gente tem aí um caminho a percorrer para conseguir alcançar essas metas. Bom, para isso a gente vem trabalhando muito no Brasil, né? Eu não vou falar todas as bolinhas aí, mas são marcos importantes das ações de promoção, proteção e apoio à amamentação no Brasil. Ações, né, que alguns exemplos. O Brasil foi pioneiro em adotar as recomendações do Código Internacional de Comercialização dos Alimentos, né, para lactentes. Então, a nossa NPCAL, ela foi uma adaptação do código, né, e o Brasil foi um dos primeiros países a fazer isso dentro da sua legislação. Logo que a Iniciativa Hospitalar da Criança foi lançada, o Brasil já, né, incorpora isso no âmbito das nossas ações de aleitamento materno. Método Canguru, somos pioneiros também em normatizar a implementação aqui no Brasil, né, no âmbito da política de saúde. Um pouquinho mais para frente, né, pensando na atenção primária, Rede Amamenta Brasil, né, a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Então, assim, são muitas ações, sala de apoio à amamentação. Não vou falar, assim, cronologicamente, mas aqui, assim, é para a gente também se orgulhar dessa trajetória que começou lá na década de 80, a gente vem trabalhando muito, e a gente vem trabalhando muito, a gente tem um grande desafio para melhorar, né, esses indicadores. O que a gente pode fazer, né? É essa a reflexão que a gente faz. Então, no ano passado, nós lançamos um Programa Nacional de Aleitamento e retomamos a constituição de um Comitê Nacional. Tá? Para quê? Para fortalecer todas as ações que a gente vem desenvolvendo. Aí eu vou contar para vocês que, inicialmente, o Ministério da Saúde fez a proposição de uma política nacional de amamentação. Foi a nossa primeira proposta, e uma proposta pactuada no âmbito da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, né, com o apoio do secretário. Mas quando a gente levou para a pactuação com CONAS e CONASEMS não tiveram o mesmo entendimento. Vocês sabem, né, que a gente tem uma forma de implementar políticas, né, aqui no Brasil que respeita as instâncias, né, tanto a federal, estadual, municipal. Então, no Ministério a gente não pode ter uma ideia e lançar uma portaria, né? Eu achava que era assim, vamos lançar uma portaria. Não, não é assim. Então, primeiro a gente vai formular, depois a gente vai passar na conjura, a gente vai fazer análise de impacto regulatório, e aí a gente vai pactuar, né, no GT primeiro da PS, depois é que vai para a CIT para formalização, né? E aí é um longo percurso, a gente trabalhou 2 anos tentando pactuar a política, mas não conseguimos.
E aí, diante, né, dessa situação, fizemos uma análise estratégica à proposta do CONAS e CONASEMS, não porque eles não reconhecem o mérito da proposta, não porque eles reconheceram, mas eles entenderam que o nosso propósito caberia mais no âmbito do SUS em uma estratégia nacional ou um programa. Então, fizemos a discussão internamente, achamos, estudamos, né, qual que é a diferença do programa, estratégia política, que então, né, seria o caso da gente lançar um programa. Foi um pouco frustrante, né, confesso aqui para vocês, mas isso não diminui a importância, tá? Isso que eu queria compartilhar também. Ações muito estratégicas, né, no âmbito da saúde, como a imunização, elas não são uma política, né? A gente tem um Programa Nacional de Imunizações. Então, agora a gente tem um Programa Nacional de Aleitamento Materno, de amamentação, na verdade. Bom, então, tá aí. A gente alterou uma portaria de consolidação, né, que é a portaria de 2017, para instituir o Comitê Nacional de Amamentação. Tá? Isso foi, assim, acho que um grande passo. Por quê? A gente já teve, né, um Comitê Nacional de Amamentação, com a ideia de envolver não só as áreas do Ministério, mas também a sociedade civil para apoiar o Ministério na formulação e implementação de todas essas ações de aleitamento materno. No início da gestão anterior, acho que vocês lembram, né, no 2 de janeiro, já começaram a derrubar todas as comissões, comitês que tinham a participação da sociedade civil, né? Então foi um momento muito difícil e o Comitê de Aleitamento entrou no bojo, né, dessas revogações de comitê, e a gente perdeu uma conquista que era o nosso Comitê Nacional. Para tentar não desmobilizar, porque a gente trabalha de fato no Ministério com o apoio, né, de muitas pessoas, muitos especialistas que nos ajudam a implementar as ações. Então foi instituída uma Câmara Técnica, que foi uma saída para manter as pessoas mobilizadas. Mas as câmaras técnicas, elas são temporárias, né? Elas têm começo, meio e fim, elas têm um plano de trabalho e, no caso, essa Câmara Técnica se encerrou exatamente no ano passado. Como a gente estava pactuando o programa, eu falei, a gente põe um comitê junto com a justificativa que, para a questão da governança e implementação do Programa Nacional, a gente precisa ter um Comitê Nacional. E aí foi aprovado, a gente conseguiu aprovar as duas coisas na mesma portaria. Então, os componentes, né, como está colocado na portaria, os componentes da política são os componentes que a gente vem trabalhando, a IAC, a EAB, Ação Mulher Trabalhadora que Amamenta, a Rede de Bancos, ser pactuadas, né, pelo Ministério, CONAS e CONASEMS. Aí vocês podem me perguntar, mas Sônia, então não mudou nada, por que você fez o programa, né? São os mesmos componentes, para que trabalhar 2 anos, brigar com o CONAS, CONASEMS e tal? Então, assim, por que é importante ter um programa, né? Porque a gente consegue pensar numa forma de avançar na implementação. Então, a primeira coisa que a gente coloca no programa é que esses componentes todos, né, que são as ações que a gente vem trabalhando, não devem ser implementados de forma fragmentada. Então, o que a gente constata hoje? Né? Que é muito diferente a implementação, a gente tem um país diverso, né? São 27 unidades federativas, são 5.570 municípios. Então, a depender do contexto, tem ações que vão bem, tem ações que não vão bem. Né? Então, tem lugares que trabalham muito IAC, por exemplo, mas a atenção primária não tem nada. Né? Tem lugares que fazem grandes mobilizações nas campanhas, mas no cotidiano dos serviços não estão trabalhando a transformação, né, do seu processo de trabalho. Então, a forma de implementar que a gente está colocando no programa é que, como a gente tem discutido muito, né, a importância da regionalização, e os estados vêm trabalhando no PRI, acho que em São Paulo também, né, Plano Regional Integrado. No âmbito desses planos regionais integrados, os estados definem suas redes prioritárias. E muitos estados definem a rede de atenção à saúde materna e infantil como a rede prioritária. Então,
a nossa ideia é inserir todas as ações de aleitamento na rede de atenção. Então, é pensar qualificação de pré-natal. Tá, precisa qualificar o pré-natal, o aleitamento tem que estar lá. Tem que qualificar a atenção ao parto, a IAC tem que estar lá, né? Qualificar a atenção ao recém-nascido prematuro, canguru tem que estar, banco de leite tem que estar. Então, é uma forma de pensar a implementação das ações de uma forma integrada nos territórios, e a gente coloca também no programa a importância de pensar as ações intersetoriais no território. Por exemplo, fazendo articulação com as creches, né, com as escolas, porque a gente sabe que, né, esse pode ser um fator também decisivo para a manutenção da amamentação. A outra questão é que não foi em vão, né, a gente ter feito essa discussão com o CONAS e com o CONASEMS durante 2 anos, porque durante 2 anos o aleitamento materno esteve na pauta das pactuações. Então, a gente pôde se debruçar, né, junto com a representação dos estados e municípios, formas de fortalecer a implementação dessas ações. Então, há uma mobilização e há também, né, a discussão das atribuições. A gente coloca uma formalização, um compromisso das 3 esferas na implementação do programa, que dá um peso diferente, né? Não se trata agora da iniciativa de alguns profissionais que trabalham com a amamentação, mas a gente tem um programa que foi pactuado nas 3 instâncias. A necessidade do planejamento, do monitoramento e avaliação do conjunto das ações, pensando em melhorar as taxas de amamentação, e como eu falei, na questão da governança e na implementação do programa, a gente poder contar com a participação também mais ampliada de instituições importantes, né, da sociedade civil. Né? Aí está a composição do Comitê Nacional, que já está se reunindo desde o ano passado. Então, em 13 minutos, eu vou rapidamente, né, falar um pouquinho como que a gente vem pensando o aprimoramento de todos esses componentes do programa. Começando pela IAC. Né, a gente tem 317 hospitais amigos da criança no Brasil. Isso corresponde a uma cobertura de em torno de 25% dos nascidos vivos em serviços que apoiam, né, a amamentação. Nesse momento, a gente está fazendo a revisão dos materiais da IAC, tanto o processo de avaliação, né, dos hospitais para se tornarem amigos da criança, mas também estamos nos debruçando em materiais que a OMS revisou em 2018, e com base nessa experiência de implementação da IAC, a OMS tem basicamente 2 preocupações em nível assim, mundial. Ampliar a cobertura universal, então ampliar, né, a iniciativa e a sua sustentabilidade. Né? E aqui no Brasil, a gente também, com a nossa trajetória, a gente entende a importância disso. Né? A gente sabe que é muito difícil um hospital conquistar esse título, né? É muito complexo, e que é também muito complexo manter. Né? Por quê? Porque tem uma alta rotatividade de profissionais, as gestões mudam muito, então como que a gente consegue garantir essa sustentabilidade? Mariana está aqui fazendo assim, né? Mariana está à frente de um projeto, uma pesquisa, avaliando a implementação do Instituto da Política, então provavelmente ela vai ter muito material para nos ajudar, né, a pensar nessas questões. Então a gente está fazendo com o apoio, né, de um grupo de consultoras, de especialistas, a revisão desse material, mas é importante eu dizer aqui, a gente está paralelamente dando continuidade à implementação da IAC, então não é para interromper nada, a gente está fazendo avaliação global, reavaliação, então o processo continua, paralelamente a gente está fazendo essa revisão e só vai mudar alguma coisa a partir do momento que a gente pactuar essa portaria de forma tripartite. Então, continue trabalhando, né, na implementação da IAC até que a gente tenha novidades. Mas a ideia, então, é fortalecer, pensando na ampliação, né, na cobertura universal e na sustentabilidade. A estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, a gente mantém a formação de tutores com os 2 cursos EAD.
nós estamos revisando esses dois cursos e unificando. Então, a formação de tutores não vai depender mais da realização de dois cursos, mas de um único curso, tá? Então, a gente está unificando o conteúdo do guia, que é esse primeiro, com o conteúdo da formação de tutores, né? Estamos orientando os estados a terem um monitoramento desses tutores formados pelo EAD para apoiar a atuação deles nos municípios. Estávamos recebendo muitas queixas em relação ao sistema e-gestor da EAB, em relação à inserção de dados, né, para monitoramento. Não era uma prioridade do Ministério da Saúde reformular ou aprimorar esse sistema, porque agora nosso objetivo é fortalecer a entrada dessas informações pelo ESUS APS. Então a gente publicou essa nota técnica interrompendo a alimentação do sistema e-gestor e orientando a alimentação das informações de implementação da EAB no próprio sistema ESUS APS. E estamos também fazendo revisão da portaria, né, com uma proposta nova de certificação das unidades, e é uma proposta que vai priorizar o monitoramento do que as equipes estão implementando de fato junto à população. Então a gente vai tirar um pouco o foco nos aspectos mais processuais, de fazer oficina, ter 80% dos profissionais, né, que era muito difícil a gente acompanhar esse processo, e a gente vai monitorar, então, a proposta, né? É monitorar as atividades que são desenvolvidas pela equipe com a população registradas por meio do ESUS. Então, as atividades coletivas voltadas à alimentação infantil, né, que é um item ali que pode ser preenchido, e a gente solicitou a inclusão de campos onde o tutor vai poder registrar as oficinas no próprio ESUS como atividade de educação permanente. Então, são essas as mudanças, basicamente. Em relação à mulher trabalhadora que amamenta, a gente está com 336 salas certificadas, né? Mas a gente até falava com a Rosângela antes de começar aqui, provavelmente a gente tem mais salas, né? E que o Ministério não tem acesso à implementação dessas salas, então a gente pede também, né, que as empresas notifiquem o Ministério de que implantaram as salas para isso constar no nosso sistema de monitoramento. E em 2023, né, a gente conseguiu, acho que um avanço grande no âmbito do novo PAC. A gente fez uma discussão dos projetos de construção de novas unidades básicas, né, que são 1.800 novas UBS, que elas já tenham na planta, né, um espaço para a sala de apoio à amamentação. Então, acho que é uma iniciativa que vai fortalecer um espaço para apoio à amamentação na atenção primária, e a gente consegue com isso, né, a grande motivação foi a gente conseguir ampliar esse apoio para trabalhadoras informais dos territórios, porque a sala de apoio na empresa, ela é direcionada àquela funcionária, né, que tem a carteira assinada e tal. E as trabalhadoras informais, aquelas que estão no território, atuando ali, elas passam a ter um local onde elas podem retirar o leite, armazenar, passar no final do dia e levar, né, esse leite para a criança. E aqui há uma nota técnica conjunta que a gente elaborou junto com o Departamento, né, de Saúde Comunitária, que cuida das equipes de saúde da família, orientando então a implementação, né, como vai funcionar essas salas de alimentação nas unidades básicas. Da rede eu já falei bastante, né? O total aí são 238 bancos que a gente tem nesse momento, 249 postos de coleta, a maior rede do mundo. E o que a gente conseguiu de avanço? No âmbito da rede Aline, né, a portaria que foi publicada ano passado, nós conseguimos inserir também um incentivo novo que não existia para os bancos de leite. Isso é para incentivar a autossuficiência dos bancos, porque apesar de a gente ter a maior rede, a gente não consegue ainda suprir toda a demanda das unidades neonatais. Então, com esse recurso de custeio, os bancos vão poder pensar em ações para ampliar a captação de doadoras, fazer coleta domiciliar do leite, em várias ações que podem apoiar, né, o alcance da autossuficiência. É um valor de 15 mil por mês
para todos os bancos, e aqueles que alcançarem a autossuficiência para mantê-la, um repasse de 20 mil por mês. Esse repasse, ele é feito em parcela única, então ano passado a gente já repassou, né, Ana? Alguns a gente teve uns problemas, né, por questão de quinés, enfim, mas já foi feito, já foi publicada a portaria de repasse do ano passado e a gente está já para publicar a nova portaria desse ano. Em relação à NBCal, então, a gente mantém, né, essa proposta de disseminar amplamente para os profissionais através desse curso EAD. Aí eu vi que a Marina chegou. Cadê a Marina? Ei, Marina! A gente precisa dar aquele abraço para comemorar. Conseguimos a aprovação da resolução sobre marketing digital na Assembleia Mundial de Saúde. Foram 2 anos de trabalho muito intenso aqui no Brasil, o Ministério, o IFAM, CONSEA, né, IDEC, trabalhando na minuta, né, dessa resolução. E aí foi um grande aprendizado. Agora entendo muito de diplomacia também, porque, na verdade, quem faz a negociação, né, dessas resoluções com os países é o Ministério das Relações Exteriores. Então, a nossa área técnica é o suporte, né, para o Itamaraty, para o Ministério das Relações Exteriores, poder conduzir essa discussão com os países membros, né, da Assembleia Mundial de Saúde. Nós demos muita sorte, né, de ter um diplomata na missão permanente lá em Genebra, Douglas Nascimento, que assim, vestiu a camisa, estudou tudo que a gente mandou. Então, assim, ele conduziu 4 sessões de discussão com países, né, a gente ali apoiando, acompanhando, mas assim, foi muito rico esse processo, até que a gente conseguiu chegar num texto, que não é nada fácil, um texto que seja consenso de todos os países, para que ele possa ser apresentado na Assembleia Mundial de Saúde. Nesse processo, os Estados Unidos, né, se retirou, né, da OMS, dos países e tal, eles estavam dando muito trabalho para a gente. Então, de uma certa forma, foi muito ruim eles saírem em termos de, né, financiamentos e tal, mas a saída deles no final do processo também facilitou um pouco, né, Marina? A gente conseguir avançar nesse consenso. E no começo do ano, o Comitê Executivo recomendou, então, a apresentação da proposta e, finalmente, né, conseguimos aprovar. Já temos aí algumas ideias de como fortalecer essa implementação aqui no Brasil, com o apoio do GT da NBCal no âmbito do Comitê Nacional de Aleitamento. Então, né, já temos aí algumas propostas de implementação. Está acabando. O método Canguru é só dar essa notícia. Ontem a gente estava lá, né, Marcos, discutindo no evento da ONGprematuridade.com a importância do método Canguru, né, para que a gente consiga qualificar o cuidado neonatal, reduzir a mortalidade neonatal. Nós temos atualmente 303 maternidades com leitos Canguru, 1.548 leitos implementados, e um déficit em torno de 1.000 leitos, tá, de Canguru, para a gente conseguir garantir, né, os cuidados progressivos do recém-nascido. A nossa realidade hoje é que em muitos hospitais só tem UTI neonatal, e aí o bebê tem alta da UTI para casa, né, praticamente. Com a rede Aline, né, eu coloquei aqui, o que a gente está incentivando então? Por meio do aumento do custeio dos leitos, tanto de U5 como de U5, a gente está incentivando a habilitação desses leitos para incentivar o cuidado progressivo. E aí a gente conseguiu um grande efeito, porque o leito Canguru ele tinha um financiamento muito baixo comparado com o leito de U5, né? E a gente conseguiu o mesmo valor. Então agora não tem desculpa de gestor falar, eu não vou implantar esse leito Canguru porque eu não ganho dinheiro. Ele vai ganhar o mesmo valor do leito de unidade de cuidados intermediários convencionais. O aumento foi de 240%, né, para essa equiparação. E aí, para chegar no final, né, a gente coordena, na verdade, né, no Ministério da Saúde, as 2 campanhas nacionais de doação de leite humano, que já aconteceu em maio, e a Semana Mundial da Amamentação. É claro que, quando eu falo coordenação, né, a gente faz essa mobilização lá pelo Ministério,
elaborando peças publicitárias, né, divulgando isso nas redes sociais, mas a gente sabe que o sucesso dessa ação se dá aos estados e municípios e aos serviços todos que aderem, né? Então, muito importante essa mobilização. E para esse ano, então, a sugestão que a gente colocou, né, de título para a Semana Mundial da Amamentação é Priorize a Amamentação, crie sistemas de apoio sustentáveis. E aí eu também quero fazer uma breve explicação, contextualização. Quando a OABA lança, né, o tema em inglês, né, e aí tem a tradução para o espanhol, para o português, sempre a gente fica, né, Marcos, como é a melhor forma de traduzir, né, porque não é uma tradução literal, né, é quase uma adaptação cultural daquilo para fazer sentido, né, para a realidade do país. E a gente sempre elabora uma nota técnica, né, para solicitar a assessoria de comunicação do Ministério a elaboração dessas peças. E é a assessoria de comunicação, na verdade, que define o tema no final. A área técnica sugere. Esse ano, junto com o Comitê Nacional, então vocês viram como é importante ter um Comitê Nacional, né? Porque a gente não está tomando as decisões sozinhos. A sugestão do comitê foi priorize a amamentação, crie sistemas de apoio sustentáveis. Eu vi circulando, né, alguns materiais de divulgação com o termo priorizemos. E é uma coisa que, assim, da experiência que a gente tem, a assessoria de comunicação não vê com bons olhos. Parece que não flui tanto a comunicação, priorizemos, parece uma linguagem mais formal. Então a gente já fez essa adaptação, eles gostam de coisa assim, vamos, doe, priorize, é que eles dizem que tem um efeito, né, de convite, uma chamada mais direta. Então, nós fizemos essa sugestão, tá? Eu trouxe aqui, ainda não, a ASCOM não definiu ainda como serão as peças, mas a proposta do comitê foi essa, então eu trouxe aqui para divulgar para vocês. Gente, é isso, aqui está a nossa equipe, que trabalha, né, com as ações de aleitamento do Ministério, Renara, Lorena, Priscila, eu, e em nome da equipe, então eu agradeço a oportunidade. Bom, só vou pedir um minutinho para passar um agradecimento especial à doutora Saúde, né? Antes de presenteá-la com a nossa última publicação do Instituto, Concepção, Gravidez, Parto e Pós-Parto, Perspectivas Feministas e Interseccionais, eu gostaria de agradecer verbalmente mesmo, né? Dizer que foi um prazer enorme te conhecer e que é um orgulho do nosso Instituto, a Secretaria da Saúde, ela representando, né, nosso Instituto lá no Ministério. E dizer que eu acho que você está onde você precisa estar, né? Porque você está fazendo a diferença para muitas pessoas, tá bom?